justamente porque a gente vai conversar com a psicóloga, doutora Débora Sampaio. O Anderson está com ele ali. A gente quer saber como é que a gente faz para detectar, né, algo que aconteça, algum abuso com as nossas crianças, como a gente pode fazer para ajudar essas crianças e adolescentes, né, Lídia? Exatamente. Como saber antes e até como tratar essa criança que foi vítima, né, desse tipo de agressão, Anderson, depois que acontece, né? Eu acho que a doutora Débora é uma especialista aí no assunto, cuida muito de crianças e adolescentes e vai dar essa orientação também pra gente nesse momento, acho que de tanta dor para essa família, né? Muito bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia para você que está acompanhando o Chega Mais. Pois é, já estou aqui do lado, né, da doutora Débora Sampaio, ela que é especialista no caso, e a gente já começa abordando, né, sobre esse assunto que é tão triste, né? A gente escutou aqui toda a entrevista, toda a matéria em relação a esse caso de abuso lá na Zona Norte de Natal. Mas, Débora, fala pra gente, em relação a esses sinais de abuso, como é que os pais devem ficar atentos, né, a estar sempre ligados, a observar e o que é que eles devem fazer em relação a isso? Bom dia, seja bem-vindo ao Chega Mais. Bom dia, Anderson, Priscila, Lídia, todos que estão assistindo a gente. É de partir o coração, né? O coração acelera quando a gente escuta qualquer situação como essa. E a criança, ela apresenta sim, a gente tem indicadores físicos, emocionais, comportamentais, relacionais, sexuais. Então aí a gente viu, a mãe, ela constatou a partir de indicadores físicos, mas esses são normalmente os que menos aparecem, porque normalmente as pessoas que agridem, que abusam de crianças, elas evitam ao máximo deixar marcas, elas não querem ser detectadas, né? Mas, então, o que a gente pode pensar em termos emocionais? Em termos emocionais, uma criança que ela está sendo vítima de abuso é uma criança que ela começa a alterar o comportamento dela, ela começa a ficar, às vezes, mais isolada, mais retraída, ela começa a apresentar medos, às vezes medos injustificáveis, medo de ficar só, medo de uma situação específica, medo de ficar perto de pessoas. A gente precisa lembrar que 90% dos casos de abuso, eles são intrafamiliares, eles acontecem dentro da família ou de pessoas muito próximas, pessoas de muita confiança, como é o caso muitas vezes de uma creche, de uma escola, de um transporte escolar, de pessoas que estão ali diariamente cuidando da criança. Então a gente tem comportamentos regressivos, são crianças que muitas vezes voltam a fazer xixi na cama, começam a falar de uma forma mais regredida. A gente tem aí também situações de uma criança que ela começa no medo, ela às vezes pode ter terror noturno, começa a acordar no meio da noite, ela começa a ter dificuldade para dormir, ou às vezes ela começa a dormir excessivamente, né? Às vezes elas trazem alteração na alimentação, ficam evitativas com o alimento, ou comem exageradamente. A gente começa a notar algumas mudanças no comportamento das crianças, mas principalmente relacionadas a esses medos inexplicáveis, muita insegurança, né? Muita angústia, às vezes um choro, né, uma maior labilidade emocional, uma maior sensibilidade. Então é muito importante, eu identifiquei isso, eu já chegar perto, ouvir, me abrir para ouvir a criança, a observar. Em relação aos indicadores sexuais, a gente começa a ver às vezes crianças que começam a se masturbar excessivamente, numa questão mesmo de ansiedade, de angústia, às vezes a manipular o próprio corpo de uma forma diferente, a utilizar objetos, né? Então a gente começa a ver que tem algumas coisas estranhas. E aí nesse estranhamento é muito importante chegar perto para conversar, para acolher, para ouvir, para observar, tá? Com certeza. Doutora Débora, o que os pais devem se atentar na hora de escolher uma creche, né, justamente para colocar os filhos? A gente sabe que muitos deles, né, optam por uma creche mais próximo da sua residência, justamente por essa comodidade. O que é que eles devem se atentar justamente para colocar os filhos em um lugar seguro, onde eles possam estar tranquilos? Normalmente eles procuram localização, segurança, limpeza, organização. Isso é importante? É muito. Porém, o mais importante, gente, é você sentir como é que é o trabalho dessa equipe, como é que essa equipe trabalha, quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe, quem é que vai, quantas pessoas estão ali nesse momento, principalmente crianças muito pequenas. Olha, para vocês terem uma ideia, no último congresso que nós tivemos relacionado à parte de abuso, foi constatado que a idade das crianças vítimas, ela diminuiu muito. Antes eram mais crianças de 7 anos em diante. Agora a gente está vendo até 5 anos. Por quê? Porque os abusadores perceberam que essas crianças estão mais
desprotegidas. Elas são mais vulneráveis porque muitas vezes elas não conseguem verbalizar com clareza, nem entender o que está acontecendo, como uma criança dessa de 2, 3 anos. Então é muito importante olhar essa equipe, saber como é a rotina, o funcionamento, nessa parte de cuidados íntimos, se é uma criança que toma banho, que troca de fralda, a questão mesmo de se disponibiliza de imagens, se as salas, se os locais são de fácil acesso, os pais podem chegar, se essa equipe está ali sempre perto. Isso é fundamental, muito mais do que a localização, muito mais do que a limpeza, a organização, é justamente como esse trabalho vai acontecer e se a sua criança realmente está protegida. Com certeza. Lídia, Priscila, vocês têm alguma pergunta à doutora Débora? Temos nós duas, eu vou começar, a Priscila encerra, porque eu acho que a dela faz esse apanhado geral. A gente quer saber nesse caso, porque a vítima era uma menina de quase 3 anos de idade e ela é autista não verbal. Né? Ou seja, fica ainda mais complicado um pouco de você ouvir dela o que ela passou. Só que no caso, né, dessa criança, a mãe diz que ela costuma repetir o que falam para ela quando chega em casa. E ela, a gente até... É porque a matéria é muito longa, né? Vocês vão ver no restante dos telejornais, essa parte a gente nem colocou agora. Mas ela ficava repetindo, cala a boca para a mãe em casa. Não chora, não chora. Que seria o que ela teria ouvido no momento da agressão. E tem muitas outras que nem falar sobre isso vão, né? Ou seja, dificulta um pouquinho mais também para os pais. E a identificação também, né, da pessoa, porque ela não vai saber muito bem explicar quem, como era e tudo mais. Nesse caso, como agir, doutora? Uma coisa que eu já vou entrando até um pouco na questão de prevenção, sabe, Lídia? Por isso que a gente bate muito na tecla, que é muito importante essa educação sexual, né, com as crianças desde muito cedo, desde bebê. A gente poder orientar, né, no caso de prevenir, que ninguém pode estar tocando as suas partes íntimas, a gente poder dar nome a essas partes íntimas, né? A gente tem cotovelo, tem joelho, tem boca, e a gente precisa dizer que o menininho tem pênis, que a menina tem vulva, tem vagina, que ninguém pode tocar, que só quem pode cuidar é o papai, a mamãe, é a vovó, é aquela pessoa ali responsável, porque ela ainda não sabe fazer sozinha, né? Mas quando a criança não fala, né, nesse caso, por exemplo, a gente precisa observar que ela vai provavelmente repetir esse comportamento numa boneca, num brinquedo. Se ela foi tocada, se foi alguém que se esfregou nela, ela vai estar pegando aquele brinquedo e vai estar esfregando a criança, ela vai revelando, né, o mundo interno dela, as emoções, os medos, as experiências, através das brincadeiras, seja com brinquedos, seja com outras crianças. Então, ela pode não verbalizar, mas ela vai mostrar isso através de, como eu falei, de indicadores comportamentais, né, e emocionais. A dúvida também, a doutora Débora, é o seguinte, quando a gente fala, né, todas essas questões da criança, de pedir ajuda, como é que a gente pode ajudar uma criança dessa, com 2 anos de idade? No caso, essa criança ainda ela vai conseguir, isso vai ficar marcado no inconsciente dela, ela vai lembrar disso quando crescer? Como a gente consegue destraumatizar uma criança dessa? Ela consegue ainda ter um trabalho psicológico com que apague isso da cabeça dela, com que ela siga uma vida, né, mais tranquila. Tentar esquecer isso que aconteceu, esse trauma? Sim, ao longo da vida a gente vivencia, né, diversos traumas. Esse é um trauma realmente muito forte, mas a psicoterapia é justamente esse processo em que a gente vai ter, vamos dizer, experiências emocionais corretivas, de ressignificação, né, de reestruturação. E a criança, ela tem toda uma plasticidade, tanto uma plasticidade cerebral como a nível emocional. A gente vai se constituindo nas nossas relações. Então, é claro, a criança vai estar ali trazendo muitos sinais e muitas dificuldades, mas é muito importante a gente poder ir dando apoio, a gente poder ir demonstrando confiança, principalmente tirar dessa criança, às vezes, a ideia de culpa, acolher a dor dela, o sofrimento, validar, estar perto, estar junto, reconstruir relações de segurança, para que ela possa voltar a confiar nas outras pessoas, para que ela possa voltar a se sentir mais tranquila, para poder se relacionar, para poder estar perto, né, de outras pessoas. Obrigado, Débora. Lídia, Priscila, essas são as informações e a gente volta com vocês aí nos estúdios da TV Ponta Negra. Bom dia.